Você sente que a sua vida não faz mais sentido? Você sente que ainda não conseguiu chegar numa nova vida? Você sente um vazio dentro de você? Você se sente perdido? Está se sentindo estranho, estranha? Uma certa ansiedade que você não consegue explicar? Uma inquietação? Uma percepção assim de que alguma coisa dentro de você morreu e tem alguma coisa aí pronta para surgir, mas você não sabe dizer o que, você não sabe dizer o que está acontecendo? Isso pode ser um sinal de que, de fato, o seu eu antigo está morrendo, você está passando por uma morte, uma transformação, um despertar. Um tal, ou talvez como as pessoas chamam, um salto quântico. E aqui não é um salto quântico, né, na física, mas essa metáfora mesmo para esse despertar mesmo, essa travessia de uma realidade conhecida para uma outra realidade que a gente ainda não conhece. Está passando por isso? Então eu vou conversar com vocês hoje sobre isso, porque eu também estou passando por isso. Então bora estudar e conversar para você se entender um pouquinho, talvez você está passando por isso, e assim eu falando, eu também consigo colocar as minhas ideias no lugar. Bora comigo? Eu sou a Emily, esse aqui é o canal Emily Sassi, eu falo sobre espiritualidade, autoconhecimento, despertar da consciência, coisas para você sentir no seu coração. Aparecida dos Santos da Silva, de alguma forma eu consegui trazer aqui nesse vídeo o que você pediu para eu trazer sobre medo de falar em público. Demorou um pouquinho, mas veio, chegou. Não sei se vocês viram, talvez sim, talvez não. No início do mês, quando é que foi? Dia 10 de junho, eu postei um vídeo. Deusa Maia, o véu da ilusão, como ser partes da consciência. Quando eu postei esse vídeo, eu gravei ele no dia 8, não foi no dia 10, eu gravei no dia 8. E é um vídeo que eu coloquei ali como capa, filosofando no aeroporto. E eu já estava passando por essa coisa estranha. Esse entre uma coisa e outra, eu já estava passando por isso. Eu ainda estou. Então, se você não viu, eu vou deixar linkado aqui, caso você queira ver, em que eu falo sobre partes da consciência, inconsciente, fragmentos, e que tudo isso, na verdade, são partes de nós mesmos que a gente só está tentando acessar. Se você tiver interesse, vou deixar linkado aqui. Mas a ideia aqui de hoje é justamente falar sobre esse tal de salto quântico. Essa é realmente o que eu tô sentindo, é justamente essa questão de não conseguir explicar. Eu sei que tem uma parte minha que já não faz mais sentido e tem alguma coisa que tá vindo, mas eu não consigo. Enfim, eu tô vivendo, tentando viver e tentando entender. Então, o que seria esse entre fases, esse salto quântico? Pro Jung, ele tem os livros O Eu e o Inconsciente, Símbolos da Transformação, tem uns conceitos importantes de individuação. Para Jung, a vida inteira é um processo de nos tornarmos quem realmente somos, e significa abandonar personagens sociais. Não nos transformamos em outra pessoa, nos aproximamos daquilo que sempre fomos. Você não está criando um novo eu, está retirando aquilo que impedia o verdadeiro eu de aparecer. Então é uma morte simbólica. Toda transformação exige uma morte psíquica. O ego interpreta isso como perda, a alma interpreta como nascimento. Então, pelo menos para mim, eu tenho essa sensação de que muitas coisas que fazem parte da minha vida hoje não tem mais o mesmo sentido de antes. Mas, sabe Tetris? Então, eu tô assim, tentando encaixar as coisinhas em mim, na minha mente. É isso. Joseph Campbell.
Livro O Herói de Mil Faces. Toda jornada do herói possui um momento chamado Travessia do Primeiro Limiar. Exatamente o momento em que o antigo mundo ficou para trás, o novo ainda não foi conquistado. Campbell mostra que ninguém atravessa essa etapa sem sentir medo. Eu já passei por... Todo mundo passa por despertares a vida inteira. Não só em relação ao despertar da consciência no sentido da espiritualidade. Mas sim, tem algumas dessas travessias, algum desses antigos mundos, essa travessia do antigo para o novo, que realmente dá medo. Não é o que eu estou sentindo agora, é mais essa estranheza e essa questão de tentar encaixar as coisas. Mas sim, já passei por despertares que eu fiquei com medo, de fato. Até porque faz parte da vida, faz parte desse mundo, quem nunca sentiu medo. Principalmente quando a gente está numa mudança muito intensa. A gente tem medo do novo, do desconhecido, é normal, é natural. Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido, ele fala muito sobre o vazio existencial. O vazio nem sempre significa depressão, às vezes significa que o antigo sentido morreu antes do novo aparecer. Essa ideia combina muito com o entre fases. Abraham Maslow, no livro Tower, The Psychology of Being. Maslow estudou pessoas altamente realizadas. Ele descreve que existe uma passagem entre necessidades básicas e autorrealização. Nessa transição aparecem crises, sensação de inadequação, mudanças profundas de identidade. Stanislaw Grof, livro A Tempestuosa Busca do Ser. Ele apresenta um conceito sobre emergência espiritual. Quando uma transformação profunda acontece, ela pode parecer uma crise, mas nem toda crise é doença, algumas são reorganizações da consciência. William James, livro As Variedades da Experiência Religiosa. Ele estudou centenas de relatos da transformação espiritual. Percebeu um padrão. Antes do despertar existe uma crise. Depois da crise existe reorganização. Então é isso, tudo passa. Isso também vai passar. Esse vazio também vai passar. Eckhart Tolle, livro O Poder do Agora. A dor aparece porque tentamos preservar uma identidade que já não serve. O sofrimento diminui quando deixamos essa identidade morrer. Não sei se faz sentido aí, mas para mim faz muito sentido. Michael Singer, no livro A Alma Sem Amarras. Existe uma inteligência interna tentando nos expandir. O ego tenta controlar, a consciência tenta fluir. Eu acho que é aí que no meu momento tá me pegando, porque eu tô tentando de alguma forma não controlar, mas tentar entender, controlar esse entendimento do que está acontecendo, ao invés de simplesmente viver e deixar fluir, porque as coisas vão se encaixar naturalmente. E é aí que eu tô pecando um pouquinho, né? Eu tô precisando internalizar. Ram Dass, livro Be Here Now. Estamos desaprendendo quem pensamos ser. Não estamos aprendendo algo novo. Alan Watts, livro The Wisdom of Insecurity. A única maneira de fazer sentido da mudança é mergulhar nela. A única maneira de fazer sentido da mudança é mergulhar nela. Eu vou escrever isso e falar para mim todos os dias. Acordei, a única maneira de fazer sentido da mudança é mergulhar nela. Vou dormir, a única maneira de fazer sentido da mudança é mergulhar nela. Krishnamurti, livro A Liberdade Primeira e Última. A verdadeira mudança não é adquirir conhecimento, é abandonar condicionamentos.
Ai, olha, eu adoro Krishnamurti. Uhum. É aquela questão de que a gente nasce, cresce e vai sendo condicionado primeiro pela nossa família, os nossos pais, a família em geral, o nosso ciclo, né? Depois pela escola, pela cultura. Cada círculo desses nos coloca um condicionamento, a sociedade num todo, no geral. E é a partir desses condicionamentos que a gente aprende a se colocar no mundo. E muitas vezes até deixando de ser quem a gente é, deixando da nossa essência. A gente simplesmente performa o que o mundo quer que a gente performe. E é justamente isso. A verdadeira mudança não é adquirir conhecimento, é abandonar condicionamentos. Rudolf Steiner, criador da antroposofia. Ele descreve etapas de desenvolvimento da consciência. Cada uma exige abandonar uma forma anterior de perceber o mundo, que casa muito com o entendimento ali, com o pensamento do Krishnamurti. Joana de Angelis, livros O Homem Integral e Autodescobrimento. Ela fala muito sobre o autoencontro, transformação moral, libertação do ego e consciência espiritual. No Hermetismo, Kybalion. Kybalion não é exatamente um livro do Hermetismo, mas traz alguns conceitos importantes baseados no Hermetismo. É um conceito importante que tudo vibra, a lei da vibração. Mas aqui a gente tem que cuidar que não é aquela questão da física, né? Mas é vibração no sentido de frequência. E justamente por tudo ser energia, cada energia tem uma frequência, uma vibração, a gente, quando está nesses entrefases, nessa confusão, nessa estranheza, a gente precisa cuidar muito com... Não é à toa que nesses momentos, nessas fases, a gente, intencionalmente ou não, se recolhe, tem essa necessidade de ficar mais quietinho em casa, sem ver muita gente, sem conversar muito, justamente para a gente tentar entender. E isso é ótimo, esse recolhimento, justamente para não chegar em lugares que tem uma vibração não muito legal e acabar atraindo isso, porque a gente também não está dependendo de como é esse despertar, de como se deu, né? A gente também pode não estar muito legal. Então, semelhante atrai semelhante. No espiritismo, existe a ideia do que o espírito progride, que as provas mudam de acordo com essas progressões, de acordo com essas evoluções. A consciência amplia e cada nova compreensão exige uma nova postura diante da vida. A gente está evoluindo o tempo todo e justamente isso, a cada novo acesso de quem a gente é, cada camada dessa que a gente retira, um novo desafio aparece. Não que ele não vai ser mais difícil, mais pesado, mas a gente tem essa consciência, a gente está mais consciente. Por exemplo, quando a gente entende que aqui é só uma passagem, que a morte do corpo, ela faz parte da vida e que cedo ou tarde a gente vai reencontrar as pessoas que a gente ama, fica mais fácil. Essa questão de desapegar, de deixar a pessoa que fez a passagem simplesmente ir. Obviamente que a gente não vai deixar de sentir saudades, isso sempre vai existir, mas fica mais leve, fica mais fácil. Neurociência. Andrew Huberman explica como mudanças profundas exigem reorganização dos circuitos neurais. Durante esse período é comum desconforto, perda de motivação temporária, sensação de identidade instável. Não chama isso de salto quântico, mas descreve como processos compatíveis com mudanças de hábitos e identidade. Perda de motivação temporária. Aquele recolhimento, sabe?
querer ficar mais quietinho. Às vezes de só querer ficar deitado em posição fetal, principalmente agora no frio, no inverno. Lisa Feldman Barrett, no livro How Emotions Are Made, mostra que o cérebro constantemente reconstrói nossa experiência do eu. Mudanças duradouras envolvem revisar previsões e significados, o que pode gerar um período de incerteza antes da consolidação de uma nova forma de viver. Tem um outro conceito aqui para essa questão do salto quântico, na antropologia. Principal referência a Victor Turner. Ele fala sobre liminalidade. Livro The Ritual Process. Liminalidade significa estar entre quem você era e quem está se tornando. Nos ritos antigos, as pessoas passavam por 3 fases: separação, liminalidade e reintegração. É praticamente a descrição do despertar da consciência. Você deixa uma identidade, passa por um vazio, depois nasce uma nova forma de viver. Então, o que seria esse salto quântico? Para mim, é simplesmente acessar um pouco mais a nossa essência, que já está dentro da gente. A gente justamente só precisa encontrar uma forma de acessar, de encontrar, de fato, essa parte, esse nosso eu superior, acessar essa consciência, ficar um pouco mais lúcido aqui no agora. E a gente consegue fazer isso de muitas formas. Eu vou dar um exemplo, tá? Que eu sinto assim que teve uma grande mudança. 3 exemplos. Quando eu comecei a, de fato, estudar espiritualidade, me desenvolver mediunicamente, né? Entrar justamente nesse mundo da espiritualidade. Então foi o despertar espiritual, digamos assim. Esse foi o primeiro, que eu senti uma grande diferença. O segundo, exemplos, mas o segundo que eu senti realmente que eu mudei muito foi ano passado, quando eu fiz quando eu fiz uma viagem para Bolívia, que foi uma viagem também com algumas com um foco espiritual também, e eu acessei, foi muito bom. Foi alguns perrengues, mas tem o Emily antes da Bolívia e o Emily pós-Bolívia. Foi justamente por causa dessa viagem que eu comecei a querer falar mais sobre espiritualidade, não só para as pessoas que estão ao meu redor, no meu convívio, mas aqui na internet também, que eu senti que eu tinha esse chamado de falar sobre espiritualidade em aberto. Foi a Bolívia. E o terceiro agora, mais recente, foi justamente essa viagem que eu fiz para Chapada dos Veadeiros, fiz um retiro do Sagrado Feminino, que foi início desse mês, agora de junho de 2026, e que eu ainda estou processando o que aconteceu lá, esses acessos que eu tive. E uma coisa que eu sinto muito, que eu senti que tem em comum nesses três momentos, digamos assim, nesses 3 fatos, nesses 3 momentos da minha história, como eu percebi que estava acontecendo alguma coisa, porque assim, por exemplo, a viagem agora para Chapada dos Veadeiros foram 5 dias de retiro. Só que parece que faz muito mais, tipo, não deu nem 1 mês ainda, e eu sinto que foi muito mais tempo, tipo, digamos, meses, eu não sei explicar. Com a Bolívia foi a mesma coisa, a viagem para a Bolívia, foram 8, 9 dias de viagem, e eu voltei muito diferente, eu voltei mais comunicativa, eu voltei sem esse medo de falar em público, que eu sempre fui uma pessoa muito tímida,
eu sou uma pessoa introspectiva, então até deixa... Quem que questionou? Aqui, Aparecida dos Santos da Silva. Ela questionou, ela falou que no caso ela tem medo de falar em público. Ela já passou por uma situação em que ela se sentiu travada e foi humilhada por professora diante dos colegas da sala de aula. Então ela deu essa ideia de eu trazer um conteúdo sobre falar em público, de perder esse medo. Falou que estou precisando aprender para me destravar. Isso se torna algo natural, pois para muitos isso é fichinha, mas para mim é um pânico e algo muito difícil. Por isso, por favor, faça um vídeo sobre isso e de como fazer para conseguir, como destravar, como perder esse medo de falar em público. Então, Aparecida dos Santos da Silva, demorou, mas eu estou aqui não especificamente para fazer um conteúdo sobre como falar em público, mas para mim, na minha experiência, eu me permitir ser mais comunicativa depois de eu me permitir fazer essa viagem para a Bolívia e viver tudo que eu vivi lá e acessar tudo que eu tinha que acessar lá. Não que vocês necessariamente, não que a gente necessariamente precisa fazer uma coisa muito grande, precisa fazer uma viagem para o outro lado do mundo para conseguir acessar essa parte de nós. Claro que essas vivências acabam abrindo a nossa consciência para outras culturas, para outras vivências. Isso de uma forma acaba impactando a gente também, se a gente tiver essa abertura para isso. Mas a gente consegue acessar, perder esse medo, por exemplo, de falar em público, perder qualquer medo, ter coragem de falar para as pessoas quem a gente ama, coragem de falar, de colocar a nossa opinião mesmo, de não ficar preso no que os outros vão pensar sobre a gente. Estamos no mês também do orgulho LGBT e quem nunca, né? Quem é da comunidade, quem nunca passou por isso, de se prender, de simplesmente deixar de ser quem é, né? De falar para a pessoa, sei lá, uma pessoa do trabalho que, na verdade, você não está num relacionamento heteronormativo, mas você ama uma pessoa do mesmo gênero. Então, quem nunca? Então, para perder esse medo, a gente precisa simplesmente se permitir ser quem a gente é. Mesmo com medo, a gente simplesmente precisa se permitir. Então, nessas pequenas permissões que nós nos damos, nós também estamos dando um salto quântico. A gente está colocando na nossa mente aquela questão de: opa, eu tenho coragem para fazer isso. Então por que eu não fiz isso antes? Isso é tão bom. Ou simplesmente dane-se todo mundo, eu preciso ser quem eu sou, eu preciso me colocar no mundo, eu preciso falar sobre as coisas que eu gosto também, eu sou uma pessoa. Eu não preciso que outra pessoa diga o que eu tenho que fazer, o que eu gosto. Eu também tenho voz. E é importante que a gente faça esses pequenos movimentos de nos dar essas permissões. É assim que a gente vai retirando essas pequenas camadas de medo, de ansiedade, de crenças limitantes de uma forma geral. É a partir do momento que a gente se permite. Esses acessos acontecem a partir do momento que a gente se permite. Então, para mim aqui eu trouxe 2 exemplos um pouco que foram eventos, digamos, maiores, que foram essas 2 viagens, mas o outro, o principal, o que me trouxe até aqui, se não fosse por isso eu não estaria aqui gravando esse vídeo agora, é estudar espiritualidade, é entender que eu sou um espírito, que todos nós somos espíritos e que a gente está aqui de passagem. Essa é a melhor parte, porque assim, essa é a parte mais legal, porque a gente sempre vai ter alguma camada para retirar, a gente sempre vai ter alguma permissão para nos dar. Porque aquele negócio, a gente vai
tirando uma camadinha aqui, vai evoluindo. Daí aparece outra coisa. Mas dá para melhorar. Então, e assim vai. E a gente tem o tempo todo do mundo, porque nós somos seres infinitos. E isso nunca vai acabar. A gente sempre vai ter alguma coisinha para melhorar, alguma coisinha para evoluir. E esses saltos quânticos sempre vão acontecer. Algumas vezes pode ser que, o que é o caso agora que eu estou passando, desses entres, o eu antigo e o eu que eu ainda não conheço, que esse entre fases seja um pouquinho mais desafiador, mas pode ser que não. Pode ser que você simplesmente, ao se permitir falar em público o que você tem o conhecimento, tem a sabedoria para falar em público, você se permite fazer aquilo, você vai ficar feliz, simplesmente. E esse é o entre do seu eu antigo para o seu eu novo. Isso pode ser feito através de coisas pequenas, porque não é pequeno também. Isso é um acesso a quem você é, a quem você precisa ser, a quem você precisa se tornar. E isso, querendo ou não, também é uma morte. É uma morte de quem a gente é, o renascimento de quem a gente precisa se tornar. Então, se permita ser quem você é. Não tenha medo dessas mortes durante a vida. Elas são necessárias justamente para que a gente se transforme aqui, que a gente saia daqui melhor, que a gente acesse cada vez mais quem a gente é. Tem uma frase aqui do João: se um grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Então, permita-se. Permita-se. Desapega do controle, desapega de quem você é hoje, desapega das opiniões alheias, desapega de quem você é, só deixa fluir, se permita ser quem você é, permita colocar no mundo o que você está realmente, o que te faz feliz, qual o teu maior entusiasmo, o que te faz bem. Faça isso, permita com que isso se materialize, não deixa preso dentro de você. É importante. Se não fosse importante, você não estaria aqui hoje, você não estaria encarnado. Você é necessário. Todos nós somos necessários para esse mundo. Então, que a gente possa pensar não só em relação ao que é bom para nós, mas que de alguma forma esse bom que é bom para nós também seja bom, seja útil para a evolução da humanidade como um todo. Para as pessoas que estão ao nosso redor, porque a partir do momento que a gente se permite acessar um pouco mais de quem nós somos, essa nossa essência divina, as outras pessoas que estão ao nosso redor também são impactadas de alguma forma. E as pessoas que estão ao redor dessas pessoas ao nosso redor também vão ser impactadas de alguma forma. Então, permita-se. Então, vá mais além, sempre, vá mais além. Então, se você está passando por esse vazio, está se sentindo perdido, está assim que nem eu, tentando encaixar as pecinhas, vai passar. Não se desespera, vai ficar tudo bem. Respeite o seu tempo, respeite o que o seu corpo quer. Confia no que o teu corpo está te dizendo. Se ele quer recolhimento, se recolha. Se ele quer assistir uma coisinha, uma besteirinha que dá um conforto para a alma, vai lá e assiste, escuta a música que você gosta, cante, vá fazer exercício físico, faça coisas que te façam bem. Isso é importante para o processo. E também peça ajuda. Se você está desesperado, não sabe mais o que fazer, peça ajuda. Eu faço atendimento, pode ser para mim, pode ser qualquer outra pessoa da sua confiança, converse com um amigo, mas peça ajuda, não passe por isso sozinho, sozinha. É importante, né? Fale com alguém o que você está sentindo. Não tenha medo. Não tenha medo. Então, vá mais além.
Permita-se ser quem você é. E tenha consciência de que é só mais uma passagem, mais uma morte de uma pessoa que a gente foi para um renascimento de alguma coisa muito, muito, muito melhor. Pode ter certeza disso. Talvez esse muito melhor, esse renascimento traga essa percepção de que vai acontecer um caos na sua vida, porque de fato essa mudança não vai impactar só você, vai impactar a sua vida como um todo, mas é pro melhor. Confia que é pro melhor. Você não precisa se adaptar ao mundo, você precisa se adaptar a quem você é. E isso é em relação às coisas que você faz ou deixa de fazer de acordo com os condicionamentos da sociedade como um todo. Não aos boletos, né? Porque isso estamos aí, precisamos pagá-los. Mas é isso, vai mais além, permita-se ser quem você é. Se tá muito difícil, peça ajuda, converse com quem você confia. Faça coisas que você gosta, coisas que te deixam feliz. E vai ficar tudo bem. E se você gostou desse vídeo, curte, pense talvez em se inscrever no canal. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui também. E é isso. Vou pensar um pouquinho aqui também sobre a minha vida, sobre o meu salto quântico. Gratidão por ter chegado até aqui e até a próxima. Bargo devasya dimahi Yona Prachodaya Om Bhurvat Svaha Datsavitu Varenyam Bargo devasya dimahi Yona Prachodaya